Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Já faço o convite para você dar a sua opinião, para você também, quem sabe, você quer um tema ou trazer uma pergunta, anote aí o nosso site redegospel.tv.br. Então, na última aula nós estamos falando inclusive sobre a série Os Atos dos Apóstolos e o tema é Viagens de Paulo. E na última aula nós falamos, você pode ver inclusive aí no mapa, nós falamos da viagem de Antioquia até Icônio. Então é o nosso quinto item aí no mapa. E de Icônio ele vai para Listra e depois vai para Derbe. E aí então começamos a nossa aula de Icônio até a cidade de Listra. E para iniciar, vamos abrir em Atos, no capítulo 14, versículo 5, que diz assim: E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então nós percebemos que agora esse espírito de divisão, falamos bastante na aula passada, agora os está acompanhando. Então eles não se contentaram só de trazer a divisão ali na cidade de Icônio. Então agora querem acompanhá-lo e a gente percebe que começa um processo que vai aumentando. É engraçado como é o mundo espiritual. Vejam que Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão, viveu uma situação semelhante. Ele vai na terra dos filisteus, e sabemos que os filisteus por muito tempo vão se tornar inimigos de Israel, e na terra dos filisteus ele planta, Deus prospera a vida dele, fica rico, e eles com inveja. E com inveja começam a entulhar os poços que Isaac abria. E haviam ali alguns poços que ele abre e vem e entulham. O primeiro chama Ezeque. E o termo Ezeque é o termo contenda. A contenda no aspecto da provocação. Isaac, consciente que ele não tem que provar nada e nem lutar por nada, o que ele faz? Tudo bem, vou para outro poço. Abre outro poço. O outro poço é o poço chamado Sitna, porque não era mais contenda. Agora vieram eles já com inimizade. Então foi se aprofundando. O que eles queriam? Provocar Isaac de tal forma para ele tomar uma atitude contundente, tanto que quem vinha junto com o rei, que era chamado Abimeleque, era um tal de Ficol, que era o general do exército. Então veja, o que estava sendo organizado ali espiritualmente, pelo espírito de divisão, era que Isaac revidasse. Mas Isaac, consciente, eu tenho uma promessa, eu não preciso brigar, eu não vou entrar em contenda, eu não vou entrar em inimizade, eu vou continuar seguindo. E continuou seguindo porque era Deus quem o abençoava. E aí ele encontra um outro poço, abre um outro poço chamado Reobote, que expande, chama expansão, e mais à frente ele vai encontrar um outro poço, num local chamado Seba. E esse poço vai chamar Berseba, que foi um poço que no passado foi pago um preço. Abraão, o pai dele, fez uma oferta de 7 cordeiras, por isso chama Berseba. Então, Seba seria o poço das 7, as 7 ovelhas que Abraão tinha colocado lá e se habilitado no mundo espiritual. E Berseba é o início da terra prometida, onde não houve contenda, onde não houve inimizade. Por quê? Porque espiritualmente ele tinha pago algo ali, um preço. E nós que temos comunhão com o Senhor, nós que temos habilitação de entrega no altar, nós não podemos entrar nas provocações. A nossa condição não é uma condição
de luta, seja política, religiosa, até humana, social, essa não é a área nossa de atuação. A nossa área de atuação é no mundo espiritual. E as nossas habilitações trazem aquilo que é a razão perfeita. Isso é muito importante. Então vejam que ali, eles até tinham um lado, porque o que é o espírito de divisão? Por um lado traz uma situação de desprezo, de ira, de inimizade, de contenda, e o outro grupo quer adorar determinada pessoa. E é o que vai acontecer. Vamos ali ler ainda em Atos 14, capítulo 8 em diante, que diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha que coisa louca! Então, vejam que o que eu falei da razão espiritual é isso, é um milagre. Contra fatos não há argumento, e contra frutos não tem qualquer tipo de evidência contrária. Ali ele tinha o fruto, e é o nosso fruto que fala mais alto do que as nossas palavras. O fruto que ele manifestou ali foi claro. Ele orou, um homem que era aleijado há muito tempo, obviamente muito conhecido, paralítico, pulou de um salto. E aí o que aconteceu? Reversão. Já os consideravam como deuses. No contexto espiritual, é importante. Bispo, você está falando que aquela idolatria foi importante? Não. Reconhecimento. E é muito importante que reconheçam em nós a figura de Deus. Não, obviamente, da idolatria deles, porque o apóstolo Paulo não vai aceitar aquela adoração. Ele mesmo, nesse contexto, ele rejeita aquela adoração. E ele fala: não, só homens como vocês. Não tem isso não, é o Deus a quem eu sirvo que está fazendo isso. Então é muito importante nós entendermos e não deixarmos nenhum tipo de espírito de divisão entrar nos nossos corações. Cada um pode ter uma opinião. Agora o que o diabo quer é trazer, é fomentar a divisão. Vejam que ele aqui agora estão sendo adorados, venerados, querem fazer sacrifício de bois por aquilo que eles falaram. Olha, os deuses desceram até nós. E um aqui chamado Mercúrio, que era o porta-voz, esse é rapidinho, desceu rápido, hein? Tô até brincando, porque o Mercúrio é o portador das notícias, as informações. É isso que... E ele era o ministrador, o pregador, já o colocaram com essa característica, tanto que a figura desse mito, né, desse Deus, ele tem asinhas nos pés que o faz voar rapidinho para levar a informação. Então já quiseram colocar ali Paulo como Mercúrio. E olha, acho que Barnabé tá a vara boa, né? Porque Júpiter é tido como entidade principal, o deus principal dos gregos. Então a gente percebe aí, inclusive, o quê? No lugar daquilo que foi a afronta que eles receberam e saíram em paz, pregaram o evangelho, não entraram na contenda, logo depois vocês vejam que eles foram beneficiados. E esse é o reino de Deus. Então algo muito importante ontem, o apóstolo estava ministrando, e foi incrível o que ele colocou, que é algo que eu já tinha percebido na minha vida. E ele falou de uma lei chamada compensação. Porque, às vezes, nós podemos ter perda em determinadas situações e algumas perdas que não há como restituir.
Mas é nesses momentos que o Senhor interfere e essa lei da compensação ela se manifesta. Não restitui, mas a compensação ela é sempre maior do que aquilo que foi a perda. E é muito importante a gente entender isso. Então, depois de terem tido um prejuízo nessa cidade de Icônio, ter sido ali de forma dissimulada, desprezados, obviamente que estava por trás eram potestades, mas a firmeza não entraram no espírito de provocação e divisão, trouxe sobre eles o galardão, o prêmio. É muito importante esse posicionamento. Então, algo que eu tenho no meu espírito, reino de Deus não tem perda, tem semeadura. E tem situações nossas de prejuízo que elas ficam como oferta. O apóstolo ministrou ontem sobre a nossa vida isso e falou tão forte ao meu coração, porque é assim, é a marca do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho das boas novas e não é o Evangelho de perdas irreparáveis. O nosso Deus, inclusive, é um Deus também misericordioso. Veja que o apóstolo Pedro teve 3 chances. O apóstolo Paulo, depois de perseguir e levar até pessoas à morte, ele foi ali alcançado pelo Espírito Santo de Deus, né, o Espírito de Jesus, e foi transformado no grande apóstolo. Então, não tem perda, no reino de Deus tem semeadura. Vamos abrir agora em Atos, capítulo 14, versículo 18. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Mas assim, na boa, né? Obviamente, vou fazer uma brincadeira aqui. Tudo bem que o sacrifício eles resistiram porque eles não queriam a adoração. Mas que, olha, eles mereciam algum tipo de, vamos dizer assim, pagamento por tudo aquilo que eles tinham sofrido. Eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, o abençoou. E agora, até para completar, né, a continuidade da malignidade, parece que não tinha sossego, né? Atos 14, 19 diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, veja aí, você pode ver aí no mapa, né, a situação a qual ele sai para fora da cidade de Listra e ele vai até Derbe depois. Então, é nesse período que ele é dado como morto. E aí você me pergunta, bispo, depois dele ser tão abençoado, veio essa situação, uma coisa muito importante é nós entendermos o contexto da época. Porque o que ocorre é que muitas vezes existem pessoas que saem por aí desafiando situações do dia a dia. Então, aqui nesse momento, era um momento, vamos dizer assim, de quebrar pedra. Era um momento de levar o evangelho em lugares que não havia cobertura espiritual. E a cobertura espiritual que poderia haver por parte dos judeus, que eram, né, entre aspas, homens de Deus, a espírito de religiosidade entrou no coração. Então, no mundo espiritual, essa era a fragilidade de Paulo. E ele aqui é dado como morto, e tem um outro lado também. E o Senhor nunca deixou de falar para Paulo o que iria acontecer com ele. Vejo que no dia que ele vai receber a visitação do Espírito Santo e a cura, através de um homem chamado Ananias, um discípulo, o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai porque ele é um vaso meu escolhido para sofrer. Eu o escolhi para sofrer pelo meu nome. Então, Paulo tinha algumas marcas na sua vida que precisavam ser tratadas. E esse lado do sofrimento, de uma certa forma, o aperfeiçoou muito mais. Então, por isso que Paulo, ele tinha, assim, a capacidade de interpretar o mundo espiritual de uma forma como poucas pessoas têm. Nós vivemos um tempo que as pessoas, eu não sei se por causa da pandemia que houve nesse passado, mas as pessoas são extremamente fragilizadas. Veja que Paulo, ele coloca
que ele foi fustigado por varas, ele foi chicoteado, recebeu 40 chicotadas menos uma, davam 39, porque um judeu punido só podia ser punido com 40 chicotadas. Deram 4 de 39, para poder dar mais depois. Então até nisso, desculpe o termo, os desgraçados eram religiosos. E Paulo passou pela voragem do mar, ele passou por 3 naufrágios. Então uma série de coisas que ele viveu e que depois ele próprio chegou a uma conclusão. Que a situação que ele viveu só trouxe o aperfeiçoamento. Por isso que ele fala, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha vida. Então são poucas pessoas que podem falar e viver isso. Nós vivemos um ambiente, e eu creio que é provocado por potestades, né? A época vamos colocar aqui, vamos dizer, dessa clausura que houve, né? Coisas que aconteceram com a pandemia, foram 2 anos, em que as pessoas, elas mudaram até a maneira de encarar as situações. Pessoas que eram fortes se tornaram frágeis. Outras, de repente, entraram em depressão. Outras, síndrome de pânico. Qualquer situação que você possa me falar, eu até concordo que ela tem um teor racional, mas nós não podemos descartar as entidades malignas. O apóstolo Paulo, numa das viagens, depois nós vamos tratar melhor sobre isso, ele chega numa determinada região, inclusive próxima da Licaônia, e ele vai tomar uma posição de ir nessa região aí da Ásia Menor. E o Senhor fala para ele não ir. O Espírito do Senhor Jesus fala para ele ir para Macedônia. Fala, não entre aí. E lá num outro lugar, ele ora ao Senhor, e o Senhor, pode entrar aí que há muito povo meu. Mas que muito povo é esse? Será que eram guerreiros, soldados? Não. Homens que intercediam, que davam cobertura. Porque o que ocorre é a pessoa se expor ao mundo espiritual. Eu sempre recomendo pessoas que de repente vão para uma nova região, não saírem desafiando. Então eu conheço muitas pessoas que já saem desafiando, vamos em tal ponto, vamos ali fazer um ato profético, amém? Constitui a igreja. Estrutura ela bem, tem a cobertura de intercessores. Nós não podemos nos aventurar em lugares que espiritualmente ainda não há uma manifestação. Entenda bem, o mundo espiritual, ele não é nulo, isento. Ou existem entidades do mal, ou existem anjos do Senhor, entidades do bem. Num determinado local onde a igreja não tem envolvimento, o que predomina, apesar da moral, muitas vezes ser boa, da disciplina, valores humanos serem bons, existem entidades malignas que estão ali e que têm características. Estou falando, bispo, mas como você fala moral? Eu estou falando dos fariseus. Os fariseus tinham um quesito moral íntegro. O próprio apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja e queria matar todo mundo, ele era um cara, assim, segundo a lei, não tinha ninguém como ele. Agora, o que agia na vida dele? Um espírito de religiosidade, o Beelzebú, puro. Então, quando chega numa determinada cidade, tem que fortalecer a igreja, aí entra o processo de cura interior. E o que é o processo de cura interior, bispo? É você desligar aquilo que há, muitas vezes, que houve de alianças. Então não é só o fato de repente, você aceitar a Jesus Cristo que vai te dar a condição de você ser definitivamente não mais influenciado pelo diabo. E precisamos prestar atenção muito nisso. Então veja bem, eu aceitei Jesus Cristo, fiz uma aliança com Ele. E as alianças que eu fiz, eu posso rejeitar? Pode. Mas será que a rejeição, ela passa por um processo só de boca? Então o processo de cura interior é importante. Porque o que acontece, quando você passa por um processo de cura interior, você está se abrindo no mundo espiritual para que o Senhor te dê cobertura no conflito que você possa ter com essas entidades. Imagina uma pessoa que viveu 30 anos no vício
de repente aceita Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas que aceitam a Jesus, que depois são libertos das drogas, mas vira e mexe, dá uma queda, dá outra queda, e às vezes a nossa vontade é o seguinte, ó, vai embora de uma vez. Não, passa por um processo de cura interior, porque a cura interior traz a cobertura da igreja. Então, o próprio Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele ensina o caminho da cura interior. Ele fala sobre confessar os vossos pecados uns aos outros. Aquilo que muitas vezes eu guardo comigo, ele fica ali escondido. Mas uma hora que eu não tenho controle, aquilo explode. E pode explodir através de tentações, através de provocações. E de repente a pessoa perde a razão. Por quê? Domínio espiritual. A cura interior é um processo em que você põe debaixo de cobertura da igreja e a habilitação espiritual te dá condições de vencer esses opressores através muitas vezes da ajuda dos anjos, através da ajuda de pessoas humanamente falando. E aí a pessoa trabalhada, preparada, ela tem a sua vitória. Por isso que é importante a igreja ser constituída e não chegar, já desafiar o mundo espiritual para no final ser retalhado. E as retaliações elas podem, de uma certa forma, comprometer até o sentimento. É muito fácil. Lembram de João Marcos, sobrinho de Barnabé? No meio da caminhada ele desistiu. A pressão foi muito grande. Paulo, um homem mais provado e aprovado de Barnabé, eles já agiram de forma diferente. E se nós percebermos também, Barnabé não passa, mesmo caminhando com Paulo, ele não passa pela perseguição que Paulo passa. Mas Barnabé era ausente? Não, ele era presente em todas as mesmas situações. Só que o sentimento de Barnabé era outro. O sentimento de Barnabé, ele era um homem cheio de misericórdia. Enquanto que Paulo, ele próprio fala que por causa da jactância que ele tinha um problema sério. Ele era muito soberbo, né, arrogante por aquilo que ele era o cara. Realmente ele tinha o porquê ser. Mas ele próprio fala que o Senhor pôs o quê? Presta bem atenção. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. Então Deus permitiu um mensageiro de Satanás que fizesse uma ferida na carne dele, um espinho na carne dele. E que ele próprio, Paulo, fala, eu já pedi várias vezes para que o Senhor me tivesse pedido 3 vezes. E sabe o que Deus me falou? Minha graça te basta. Porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Então, até isso o apóstolo Paulo agradeceu, porque ele sabia que se não fosse a permissão de Deus que esse espírito o atingisse com esse espinho na carne, ele seria alguém que podia até se desviar. E o pior, levar para um lado até pior, porque nós sabemos que até no momento da morte de Estevão, o primeiro, vamos colocar, mártir do cristianismo, ele é que estava lá presente, ele tipo assim, ele era como que, entre aspas, o mandante do apedrejamento. Então Paulo foi trabalhado e permitiu, porque o Senhor está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos continuar com a nossa viagem. Então eles vão agora, e de Listra, eles vão até Derbe. Então vamos ver aí, né, falando sobre os cristãos, os crentes que estavam ali em Derbe. Atos 14, versículo 20, que diz assim: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então nós vemos aí que ali ele foi muito bem recebido, se fortaleceu, porque ele tinha sido apedrejado. Lembro que ele foi o mandante do apedrejamento de um homem que era um homem maravilhoso, Estevão, que era um diácono que foi ali apedrejado. E agora a gente percebe a situação como que vindo de novo. Mas ele teve entendimento. E aí então ele volta e aí começa todo o processo de regresso. Você pode ver aí
no nosso mapa. Então, de Listra a Derbe, e agora é o regresso, que é no item 8. Então, no regresso, ele passa por Listra, Icônio, Antioquia e vai até Perge. E ele vai estabelecendo a igreja. Mas, bispo, a igreja o que é? Como nós aqui fazemos, alugam um local, um imóvel? Bom, até poderia ser, mas a igreja constituída era a constituição das autoridades que eram colocadas. Então, em cada lugar agora, ele voltando, havia já lá um grupo, ele estabelecia daquele grupo o que seria o presbítero. Bispo, presbítero, o que é presbítero? É o termo ancião. Obviamente a gente usa esse nome hoje com, vamos dizer assim, um ministério funcional da igreja, que é o presbítero, o ancião, mas que naquela época a escolha era feita pela maturidade. Geralmente o ancião, a pessoa mais madura, de conhecimento, aprovada, era colocada à frente da igreja. Era o início e obviamente depois é que viriam pastores e aí viria toda a hierarquia que iria constituir a igreja. Então, eles voltam e passam e são estabelecidas as igrejas. Vamos ler aí Atos 14, versículo 22, que diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, a gente vê confirmando, a fundamentação da igreja. E veja, no caso aqui, a eleição era a marca daquele momento da igreja, porque ainda não tinha ninguém. Então foi feita uma eleição para ver quem era o mais maduro, aquele que tinha mais capacidade, mais espiritualidade, o verdadeiro ancião, o presbítero na época. Isso não quer dizer que seja a constituição, era o início de determinadas igrejas. E aí no mapa você vê esse ponto 9, ponto 9 da viagem, de Perge a Atália. Então um novo local que ele ainda não havia passado, mas na volta ele passa pela Atália. Atos 14, 24 a 25 diz assim: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, essas regiões aqui, Pisídia, Panfilha, são regiões de toda a Ásia Menor. Ela era dividida em vários blocos. E aqui num desses blocos, que é a Panfilha, eles vão até essa cidade, essa localidade chamada Atália. E de Atália, nós vemos aí o item 10 no mapa, de Atália a Antioquia da Síria, que é o ponto de partida. Então eles agora vão atravessar o mar Mediterrâneo e voltar ao ponto de origem, que era a igreja de Antioquia. Vamos ver Atos 14, 26 a 28, que diz assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então está aí, voltaram muito felizes e perceberam algo nessa segunda viagem muito importante: a porta aberta para os gentios. Quem são os gentios, bispo? Somos nós, as outras nações, as outras etnias. A palavra gentil no grego, etnos. Então a palavra agora estava sendo franqueada a nós, gentios, e glória a Deus por isso. Mesmo sofrendo a perseguição dos judeus, nós vemos que no final cooperou para que o evangelho fosse levado a todas as nações. Encerramos então essa primeira viagem do apóstolo Paulo, e nas próximas aulas estaremos falando da segunda, depois terceira e até a quarta viagem. Mas eu espero você na Renascer Jardins.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Traga sua família, ambiente de honra, lugar fácil para estacionar. Durante a semana tem estacionamento interno. No final de semana, muitos locais seguros para você estacionar dentro do shopping. Você entra no Shopping Call Center e estaremos te esperando, você e a tua família. No domingo, 8, 10, 16, 18 horas. E durante toda a semana, nós estamos às 8 horas da noite aguardando você e a tua família. E você pode estar também na Renascer Santo André, na Rua General Glicério 412, ali com o Bispo Rueda e a sua família. Deus abençoe, um tempo de visitação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.